Celebramos com muita alegria a festa de São Lourenço, diácono e mártir. São Lourenço, ele nasceu e viveu no século III. São Lourenço, ele foi insigne pela sua piedade. Um cristão muito piedoso, devoto. E por isso ele foi escolhido para ser diácono, exercer a diaconia, ser ministro. E ministro de ninguém mais do que o Papa, em Roma, Papa Sisto. Ele foi escolhido para ministrar o altar do Papa Sisto, junto do sacrifício da missa. Porém, no século III, cai sobre os cristãos a perseguição de Valeriano, imperador romano. Valeriano começa a perseguir os cristãos e ele consegue prender o Papa Sisto. E quando o Papa Sisto era levado para a prisão, o diácono Lourenço, vendo aquela cena, ele que já era santo, ele vê o seu querido Papa, o seu Senhor, sendo levado preso para o martírio. Ele diz: Pai, como vai embora sem levar o seu filho? Santo Padre, como o Senhor vai sem o teu diácono? Não é costume o Senhor oferecer o sacrifício sem o teu servo. O Papa Sisto iria oferecer o sacrifício de si mesmo. Ele que tantas vezes tinha oferecido o sacrifício da missa, agora ele se imolaria por nosso Senhor. Ele seria agora a hóstia agradável, o martírio, o mártir. E o diácono Lourenço vê aquela cena. Mas o Papa diz: ainda não é a sua vez, não é a sua hora ainda. Vá cuidar dos tesouros da igreja. Lourenço entendeu bem o que é cuidar dos tesouros da igreja. Lourenço, ele vai no cofre da igreja, podemos assim dizer. E quem estava no cofre da igreja? O cofre da igreja está cheio das viúvas, dos pobres, dos enfermos, os doentes, os presos. Esses são os tesouros da igreja. Ele reúne todos esses tesouros e no dia em que os soldados romanos, o prefeito romano, ordena que ele depositasse os supostos tesouros, ele apresenta então as viúvas, os doentes, os órfãos. E aquilo foi o basta para as autoridades romanas. Era um deboche. Cadê os tesouros? Ali são os pobres, os necessitados. Lourenço então é preso, martirizado. Ele é flagelado, e não qualquer flagelo, é aquele flagelo cheio de pontas. Ele é flagelado barbaramente. E quando pensam que ele vai renunciar à fé, ele continua suplicando a Deus a graça, a perseverança. Então chegamos no famoso martírio de São Lourenço. Não sabendo mais o que fazer, como fazer aquele homem desistir, apostatar da fé, os soldados armam uma grelha bem grande. E ali, embaixo dessa grelha, acendem carvões. E sobre a grelha estendem São Lourenço. São Lourenço, aos poucos, ele é assado como um churrasco. Literalmente. A sua carne, que já estava flagelada, machucada, agora era assada sobre aquelas brasas. E os soldados ali instigando que Lourenço apostatasse. Vai, apostagem, blasfemando, falando coisas horríveis. E São Lourenço permanecendo. São Lourenço dizendo que a dor que ele sentia era breve. E de fato, a dor do cristão neste mundo é breve, é brevíssima. Não importa quanto tempo dure, ela é breve comparada com a vida eterna.
São Lourenço, daquele tomado de amor a Deus, literalmente abrasado, e abrasado espiritualmente falando, o coração tomado, afervorado de amor a Deus, ele é capaz de brincar com os seus algozes. Anda, vire, já está assado desse lado, vire. Virar do outro lado, porque de trás já está bem assado. Assim ele foi feito mártir. Assim, o diácono Lourenço, ele seguia o caminho do seu Papa Sisto. Lembrando aquela passagem de Nosso Senhor: o servo não é maior do que o Senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. Assim também a nossa vida de cristão. Se perseguiram o nosso Senhor Jesus Cristo, também nos perseguirão, aliás, nos perseguem. Quantos martírios brancos, ou seja, sem derramamento de sangue nós passamos, aquela chacota, aquela humilhação, aquele desprezo por sermos cristãos. Quando vê um cristão católico rezando um terço na rua, às vezes olham com deboche, e se for jovem, pior ainda. Somos tentados, com aquele respeito humano, de querer esconder a nossa fé. Pequenos martírios. São as pequenas perseguições que nós precisamos suportar. Mas vale a pena. Vale a pena suportar tudo de boa vontade e com fé. Se os mártires sofreram isso, coisas piores, nós podemos suportar um pouquinho por amor a Deus. Vale a pena. Os sofrimentos da vida presente, as dores, as perseguições, as calúnias, as injustiças, elas são breves. Vale a pena para alcançar a eternidade. São Lourenço, rogai por nós.